con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, amables amigos. Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e aqueles que estão En diferentes naciones nas diferentes nações del Caribe, la América Latina, do Caribe, América Latina, Centroamérica, Suramérica, América Central, América do Sul, Norteamérica, também América do Norte e demais países. que la bendición de Cristo, el ángel Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam ustedes, ministros, sobre todos vocês, ministros, congregaciones, e suas congregações, e também misionero Miguel Bermúdez, missionário Miguel Bermudes Marinho, uno de nosotros e sobre cada um aquí en Puerto Rico, de nós aqui em Porto Rico, del Señor Jesucristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que nos abra as Escrituras el entendimiento e o entendimento para compreender de Dios a palavra de Deus este tiempo, correspondente a este tempo final. Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Es para mí una bendición grande É para mim uma bênção grande ustedes estar com vocês esta ocasión nesta ocasião para compartir con ustedes para compartilhar com vocês unos momentos de compañerismo uns momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus y su programa e correspondiente seu programa correspondente a este tiempo. a este tempo final. Hoy, Hoje, domingo 15 domingo 15 de 2010, de janeiro de 2017, para el tema de escuela bíblica, para o tema da escola bíblica, temos temos la simiente real, a semente real de lo Abraão, cual leemos para o qual lemos Gálatas capítulo 3, versos em Gálatas capítulo 3, 7 al 9, versículos 7 ao 9, donde nos dice: onde nos diz: Sabed, por tanto, que los Sabei, que son pois, de que fe, os da fé estos son hijos é de que Abraham. são filhos de Abraão. Y la Escritura previendo, Ora, tendo a Escritura previsto que Dios Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, de mano anunciou primeiro buena nueva, o Evangelho a Abraão, diciendo: dizendo: En ti serán benditas Em ti todas serão las benditas todas as nações, naciones, de modo que los de la fe de sorte son que bendecidos con el creyente. os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Y en el mismo capítulo 3, E versos 26, no mesmo capítulo 3, versículo 26 ao 29 diz: pues todos sois hijos de Dios por la fe, Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. porque todos los que habéis sido bautizados Pois todos vós que fostes batizados em de Cristo, estáis revestidos, vos revestistes de Cristo. ya no hay judío ni griego, Desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem no hay livre, varón ni mujer, não há macho nem fêmea, porque todos vosotros sois uno, pois todos vós sois um em Cristo y si Jesus. vosotros sois de Cristo, E se sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. que Dios bendiga nuestras almas, Que Deus abençoe nossas almas su palabra, com Sua palavra, nos abra su palabra, nos abra Sua palavra entendimiento para e o comprender entendimento para compreender, en esta ocasión nesta ocasião, de escuela bíblica.
de escola bíblica. No No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. La simiente real de Abraham A semente real de Abraão es nuestro tema é o nosso tema de escuela bíblica de hoy. de escola bíblica de hoje, domingo, 15 de janeiro de 2017. Pueden tomar asiento si tienen. Podem sentar, queiram ter a bondade. Tenemos la simiente de Abraham Temos a semente de Abraão, según la carne, segundo a carne, que é el pueblo hebreo, o povo hebreu, y no solamente el pueblo hebreo, e não somente o povo hebreu, pues Abraham pois Abraão tuvo también un hijo também teve um filho chamado Ismael através de su sierva de sua serva Agar. y también E também tuvo otros hijos más teve adelante outros filhos mais adiante por medio de através de Quétura. E los hijos de Abraham os filhos de Abraão, que han venido por formar el pueblo que vieram de Dios, formar o povo de Deus terreno, del cual do qual Moisés Moisés es el profeta é o de profeta dispensación da dispensação de la ley, da lei, el cual Dios usó para la o qual liberación Deus usou para a liberação del pueblo hebreo do de la povo esclavitud hebreu de Egipto. da escravidão no Egito. Encontramos Que a Moisés le apareció que Dios Deus apareceu a Moisés en la columna de na fuego coluna de fogo em uma árvore y le habló e lhe falou para la liberación del a liberação do povo hebreu da escravidão en Egipto. no Egito. Moisés, Moisés, un descendiente descendente de Abraham. de Abraão. Luego encontramos Em seguida encontramos Josué también, a Josué também, descendiente de Abraham descendente de Abraão y e de la tribu de José da tribo de José, por medio de la através da tribo tribu de Efraín, de Efraim, que foi formada que foi formada un hijo de José, por um filho de José, Efraín, Efraim, el menor o mais novo de los dos hijos dos dois filhos mayores, mais velhos, Manasés, Manassés, el mayor, o mais velho, e Efraim, el menor, o mais novo dos dois. pero Efraín Mas le fue dada la bendición a Efraim foi dada a bênção de la primogenitura, da primogenitura, que tiene herencia que tem terrenal herança terrena y celestial también, e celestial também, y que tiene e que tem la bendición a bênção de la primogenitura da primogenitura y por tanto e, portanto, Efraín Efraim é el que encabeza quem encabeça las 10 tribus as 10 tribos del norte, do norte, que actualmente se le conoce que como atualmente las tribus perdidas são de conhecidas como as tribos perdidas de Israel, Israel. Final, mas que para este tempo van a ser final juntadas, serão y el juntadas cetro o palo e de o Efraín cetro, a vara de Efraim, juntado al palo de será Judá, unido ao cetro de Judá, ao cetro, a vara de Judá, para a restauração del reino do reino de Dios en la tierra, de Deus na terra, que es la restauración del que é a reino restauração do reino de David de Davi, con el hijo de David com o filho de Davi sentándose en el trono se sentando no trono de David de Davi como rey como rei del reino de David, do reino de Davi,
e restaurado. Ese reino será restaurado es el reino eterno esse reino. de Dios. É o reino terreno de Deus. Está también la simiente real de Abraham, Está também a semente real de Abraão, viene a ser que los miembros de la iglesia vem a ser os membros da igreja del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo. porque Porque esos son los reyes, estes são os reis, sacerdotes e juízes mencionados em Apocalipse capítulo 1, versos 5 versículo 5 en adelante. em diante. Também Apocalipsis capítulo em Apocalipse capítulo 5, estão mencionados estes reyes y sacerdotes estes reis e sacerdotes, que también son jueces que juzgarán que também são juízes que julgarão o mundo e ainda os anjos de São Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 em diante, quando perguntam: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo e ainda aos anjos? Em Apocalipse, no capítulo 1, versos 5 al 6, versículo 5 ao 6, nos habla de reyes y sacerdotes nos fala de reis e sacerdotes y e também Apocalipsis capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, versos 9 al 10, donde dice, y nos versículos ha hecho para nuestro Dios 9 ao 10, onde reyes y diz: sacerdotes, y reinaremos sobre la e para o tierra. nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Y en el capítulo 20, E no capítulo 20, verso 4 en adelante, dice, versículo 4 em diante y vi diz: tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades vi também tronos, e aos que se assentaram sobre y las eles almas de los decapitados foi-lhes dado o por poder causa de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de por la Jesus palabra de Dios, e pela palavra de los que Deus, habían adorado a la bestia e en que su não imagen, adoraram a besta nem a sua imagem, no recibieron e não receberam la marca o en sinal sus frentes na testa, ni en sus manos, nem nas mãos, y vivieron reviveram con Cristo e reinaram com 1000 Cristo años. durante 1000 anos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, Mas os outros mortos não reviveram cumplieron 1000 años. até que os 1000 anos se Esta es completassem. la primera resurrección. Esta é a primeira ressurreição. Bienaventurado y santo el que Bem-aventurado e tiene santo aquele que tem parte en parte la primera resurrección. na primeira ressurreição. La segunda muerte no tiene potestad, Sobre estes não tem poder a segunda morte, sino que serán sacerdotes de mas Dios serão y de Cristo, sacerdotes de Deus e de reinarán Cristo, con él. e reinarão com ele durante os 1000 anos. Aquí en el libro del Apocalipsis Aqui no livro do Apocalipse, encontramos un orden encontramos uma ordem judiciária también e também un orden uma ordem de gobierno de governo y también un orden e também uma ordem sacerdotal, sacerdotal, porque Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes, porque ele fez para o nosso Deus reis sacerdotes, e sacerdotes, y también e também
A leitura de 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 em diante, diz que os santos julgarão o mundo e ainda aos anjos. Ou seja, que estas pessoas que estão mencionadas aqui têm uma posição muito importante no reino de Deus. E estes são os membros do corpo místico de Cristo, os quais são a semente real de Abraão. São aqueles que pertencem à realeza do reino celestial, que virá para o estabelecimento e trono, reino e trono de Deus na terra, no cumprimento da promessa da restauração do reino e trono de Davi, que é a restauração do trono e reino terreno de Deus, com capital na terra de Israel, em Jerusalém, e como Distrito Federal todo o território de Israel, sob o trono e governo desse reino. Todas as nações estarão unidas e, consequentemente, serão parte desse reino, serão recebidas nesse reino, porque será um reino mundial. Portanto, é a semente real de Abraão, são os membros da realeza. Também são os membros do poder judiciário e também são os membros do sacerdócio que haverá na terra nesse tempo do reino milenial do Messias Príncipe. De Isaías capítulo 9, versículo 6 ao 7, onde mostra que um menino nascerá e será Pai eterno, príncipe da paz, e do aumento do seu governo não terá fim. Se estenderá a todas as nações esse reino e, consequentemente, a paz se estenderá a todas as nações do planeta Terra, porque o príncipe de paz, o Messias Príncipe, o ungido, o Rei de Israel, trará a paz para Israel e para todas as nações. Esse é o filho de Davi. Esse é o filho do homem que se sentará no trono de Davi. Esse é quem está prometido vir neste tempo final. Quando vem? No último dia.
como viene. Como vem? Ese es el misterio Esse é o mistério del séptimo sello, do sétimo selo, abierto a los que creyentes será en Cristo, aberto aos crentes em Cristo. a la simiente real de Abraham, para poder A semente real de Abraão para ter a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ellos son los que verán la venida del Hijo del Hombre, Eles são aqueles que verão a vinda do Filho do Homem e lo reconocerán o y recibirán su reconhecerão mensaje e receberão sua mensagem y recibirán por consiguiente la fe e receberão consequentemente a fé, a revelação para serem transformados llevados e como el Señor levados com o Senhor siendo la boda del Cordero a la à casa ceia das bodas do Cordeiro, à casa de nosso Pai celestial. celestial. La simiente real de Abraham A semente real de Abraão son reyes, são reis, sacerdotes, sacerdotes jueces, e juízes, según el orden de Melquisedec, segundo a ordem de Melquisedeque, del reino, do reino, del poder judicial do poder judiciário y e del sacerdocio, do sacerdócio celestial, al ao cual qual pertenecen todos los creyentes en pertencem Cristo, todos nacidos os de nuevo, crentes em Cristo, nascidos de novo, que tienen la promesa que têm a promessa de reinar con el Mesías príncipe de reinar com o Messias príncipe en el reino milenial. no reino milenial. Y será para bendición E será para a bênção de todos los creyentes de todos os crentes no Senhor y para el pueblo hebreo. e para o povo hebreu. A ese es al cual están esperando A esses ao qual estão los esperando judíos os judeus y también e também los creyentes en el Señor, os que crentes forman no la iglesia, Senhor que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo estão la esperando venida de ese príncipe de paz a vinda deste príncipe de en este paz tiempo final. neste tempo final. La simiente A semente real real de Abraham. de Abraão. Se ha estado añadiendo a la familia de Dios Tem sido acrescentado à família de la Deus, simiente real de Abraham. a semente real de Abraão, De edad, de era em era, de milhares personas que han estado naciendo, de pessoas que têm nascido de están novo. naciendo en el cuerpo místico de Cristo, Estão nascendo no corpo místico de por Cristo consiguiente e, consequentemente, forman formam la simiente real de Abraham a semente real de Abraão en la edad que les ha tocado na era vivir. que lhes correspondeu viver. Ahora nos ha tocado a nosotros vivir E agora nos correspondeu a nós viver no tempo final, están siendo llamados onde estão sendo chamados escritos en el todos libro del aqueles que estão Cordero escritos no livro da vida do Cordeiro para entrar al cuerpo místico de Cristo, entrar ao corpo místico de la puerta Cristo, que es Cristo, pela porta que é Cristo, y e venir a formar parte vir fazer de la parte simiente real de Abraham. da semente real de Abraão. Esa es Essa la familia de Dios, é a família de Deus, la familia celestial de Dios, a família celestial de Deus, la cual será que será de bendición de bênção para el pueblo hebreo, para los judíos. para o povo hebreu, para os judeus. Por lo tanto, Portanto, estemos preparados, estejamos preparados, porque la promesa es porque a promessa é que el Hijo del Hombre vendrá que o Filho do Homem virá como el relámpago como o del relâmpago tiempo final. neste tempo final. La
La promesa es A promessa é que el Hijo del Hombre vendrá que o Filho do Homem virá con sus ángeles, com os seus que anjos, son los ministerios de Moisés que são os y ministérios Elías, de Moisés e Elias, juntar 144 para chamar e juntar 144 mil Dios que están escritos eleitos de en el Deus cielo, que estão escritos no céu, en el libro no livro de Dios. de Deus. El Hijo del Hombre está prometido O Filho do Homem está prometido para venir en el tiempo para vir no tempo final. La final, humanidad estará viviendo onde a humanidade estará vivendo de Noé como no tempo de y Noé como en el tiempo e como o de Lot, tempo o sea, el tiempo de Ló, ou de seja, Sodoma. o tempo de Sodoma e Gomorra. Todas estas profecías Todas estas vemos que profecias están cumpliéndose vemos que estão se en cumprindo este tiempo final, neste tempo final, porque la humanidad está porque como a humanidade los que vivieron está como aqueles que viveram no tempo de Noé, de Noé, que vino el diluvio y se los llevó a todos, que veio o dilúvio e levou a todos, exceto Noé su familia, e sua y família, los animales e os animais y reptiles, e y répteis aves que entraron al arca e aves que entraram na y se arca salvaron. e se salvaram. Y E se está viviendo se está vivendo de Lot, como o tempo de Ló, como el tiempo de Sodoma y ou Gomorra. seja, como o tempo de Sodoma e Gomorra, Está assim esa señal marcando está este sinal marcando esta geração. E é cuando la humanidad quando a humanidade estuviera como estivesse como la del tiempo a de do Noé, tempo de Noé, que fue destruida por que el foi diluvio, destruída pelo dilúvio, y estuviera como e la del estivesse tiempo de como a Lot, do tempo de Ló, como los de Sodoma y Gomorra, como de Sodoma e Gomorra, que el Hijo del Hombre que o Filho do Homem vendrá virá con sus ángeles, com seus anjos, que son los ministerios de Moisés que y são Elías, os ministérios de Moisés e Elias, para chamar e juntar a los escogidos, os escolhidos, escritos en el cielo en el libro de escritos Dios, no céu, no livro de son Deus, 144, que são 144 mil judeus ou hebreus, 12,000 12 mil de cada tribu, de cada tribo. y 12 por 12, E 12 vezes 12, 144 mil judíos o hebreos judeus ou hebreus de las 12 das tribus. 12 tribos de Israel. Estamos en el tiempo E estamos no tempo correcto para correto la venida del Hijo del para a Hombre, vinda do Filho do Homem, con sus ángeles com os seus anjos para chamar e juntar los escogidos del pueblo os escolhidos do povo hebreu e também para completar a igreja do Senhor Jesus Cristo del día com os posterior, escolhidos do último dia, que vivem em diferentes nações y e, sobretudo, en el continente no continente americano americano, que consta da América do Norte, el Caribe, o Caribe, Centroamérica América Central y Suramérica. e América do Sul. Estamos En el tiempo preciso no tempo preciso para que se cumplan esas profecías para que se cumpram essas profecias de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem, a la simiente real de Abraham. a semente real de Abraão, A los creyentes que forman la iglesia, aos crentes que formam a igreja al pueblo hebreo, e depois ao povo hebreu, em seguida ao povo hebreu, aos judeus que serão visitados por el também Hijo del Hombre, pelo Filho do Homem, con los ministerios com os ministérios de los dos olivos, das duas oliveiras
prometidos em Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14 e Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. Estamos no tempo para a vinda do Filho do Homem, a semente real de Abraão. Os crentes em Cristo, nascidos de novo, são semente real de Abraão. Portanto, se estende o chamado, a oportunidade para que aquele que escute e nasça a fé de Cristo em sua alma possa receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, para o qual podem passar à frente, vir aos pés de Cristo, para que Cristo receba como único e suficiente Salvador. E Cristo, sendo o único e suficiente Salvador, os receberá em seu reino, para o qual aqueles que estão aqui presentes e os que estão em outras nações que ainda não receberam a Cristo podem fazer nestes momentos, e oraremos por você, para que Cristo receba em seu reino. O mais importante na vida é receber a vida eterna através de Cristo. Não há nada mais importante do que a vida eterna. E é completamente gratuita da parte de Deus para o indivíduo que escolhe e nasce a fé de Cristo em sua alma e o recebe como único e suficiente Salvador. Ninguém poderia pagar o preço da vida eterna para ter vida eterna. Por isso, Cristo, morrendo na cruz do Calvário, pagou o preço de nossa salvação. Pagou o preço para nos dar vida eterna gratuitamente. Pela fé, recebemos a vida eterna da parte de Deus através de Cristo, nosso Salvador. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo aqui e em diferentes nações. Com nossos rostos inclinados, nossos olhos fechados. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, venha a Ti com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Te rogo, os recebas em Teu reino. Te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, repitam comigo essa oração que farei por cada um de vocês. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio em Tua primeira vinda e creio em Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Nasceu Tua fé
en mi corazón. em meu coração. Creo en ti con toda mi alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Doy testimonio de mi fe. Dou testemunho da minha fé em Ti e de Tua fé em mim. Recibo como mi único E Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Salvador. Te ruego perdones de mis pecados. Te rogo, perdoe meus Tu pecados sangre me limpias de todo e com Teu pecado. sangue me limpe de todo Y me pecado bautizas con e Espíritu me Santo y batize fuego. com o Espírito Santo e fogo Ruego que yo sea bautizado en depois agua que eu en tu for nombre. batizado em água em Teu Y nome produzcas en mí e produza em un mim nuevo nacimiento. o novo nascimento. Te lo ruego que tu nombre eterno y Te glorioso, rogo, em Señor Teu nome Jesucristo. eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora, E agora, los que han estado viniendo a los pies de Cristo preguntarán, aqueles que vieram aos pés de Cristo perguntarão: quando ¿pueden bautizar? podem me batizar? Porque Cristo dijo, Porque Cristo disse: y ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. el que creyere y fuere bautizado Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, 16, versos 15 capítulo al 16, versículos 15 ao 16. Por cuanto te han creído de todo corazón, Porquanto vocês creram de todo o coração, pueden ser bautizados, bem podem ser batizados, y que Cristo les bautice con e Espíritu que Santo y Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, ustedes el nuevo e produza em vocês o novo nascimento. El bautismo en agua O batismo em água es tipológico. é tipológico. El agua no quita los pecados. A água não tira os Es la sangre de pecados. Cristo que nos É o limpia de sangue todo de pecado. Cristo que nos limpa de todo pecado. El bautismo en agua es un mandamiento del O Señor batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, que También fue bautizado en agua também foi batizado em Juan el água Bautista, por João Batista. y dio E mandamiento deu mandamento que se predicase el evangelio que se pregasse o evangelho y e todos los que creyeran todos aqueles que crescem bautizados. fossem batizados em água. Por tanto, Portanto, es mandamiento divino é mandamento para divino todos los que reciban a Cristo como único y para suficiente. todos aqueles que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, Quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, morre para o mundo. y cuando el ministro lo sube a las aguas E quando bautismales, o ministro submerge nas águas batismais, está tipológicamente siendo- tipologicamente sendo sepultado. y cuando es levantado de las aguas bautismales E quando é por levantado das águas batismais pelo ministro, Cristo, tipologicamente está tipologicamente está resucitando ressuscitando una nueva vida en el reino. a uma nova vida no reino de Deus. Por eso es tan importante Por isso é tão importante el bautismo en agua en el nombre o batismo em água no nome do Senhor. aún el mismo Señor Jesucristo Até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado, mesmo que João Batista não queria batizá-lo. cuando Jesús entró a las aguas bautismales Quando del río, Jesus entrou nas águas batismais donde Juan no Rio estaba Jordão, bautizando, cuando Juan quando ve que João llega estava batizando e quando João vê que turno de chega Jesús, a vez de Jesus, dice, yo tengo necesidad de diz: ser bautizado eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? y no quería bautizarlo. E não queria Se batizá-lo. nos conviene cumplir, Jesus disse: nos convém cumprir toda a justiça. y a toda persona E que recibe a Cristo toda como pessoa Salvador, que recebe a Cristo como le Salvador, conviene cumplir toda justicia. convém cumprir toda a Ser justiça. bautizado también, E ser batizado também, como Jesucristo fue bautizado. como Jesus Cristo foi batizado. Jesucristo lo bautizó a sus discípulos. Ainda Jesus Cristo batizou seus discípulos também. Por tanto, bien pueden ser bautizados. Portanto, bem podem ser y que batizados. Cristo les bautice con E que Espíritu Santo Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em cada um de vocês. E venha assim fazer parte da semente real de Abraão
los miembros que são os membros Iglesia del Señor Jesucristo da Igreja do Senhor Jesus Cristo, pertenecen que pertencem al reino celestial ao reino celestial y que son e que são reis, jueces y juízes e sacerdotes del orden celestial da ordem celestial Melquisedec. Tan de sencillo Melquisedeque. Tão simples assim. como es. Portanto, Bien pueden ser bautizados bem podem ser batizados y que Cristo les bautice con Espíritu e Santo que y fuego, Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. Continúen pasando todos una tarde Continuem feliz, passando todos uma tarde de las feliz, bendiciones de Cristo, cheia del das bênçãos de pacto, Cristo, anjo do pacto, nuestro nosso Salvador. Dejo con Salvador. ustedes Deixo com vocês al reverendo José Benjamín o Pérez, reverendo a José continuación, Benjamim Pérez na continuação, y en cada país dejo al ministro e em correspondiente cada país deixo o ministro correspondente para les indique que lhes indique a la persona que ha recibido a Cristo como a Salvador en esta pessoa que ocasión, recebeu a Cristo como Salvador nessa ocasião, cómo hacer para ser bautizados como fazer para serem batizados en agua em água en estos momentos. nestes momentos. Que Dios les bendiga y les guarde y hasta Que Deus os abençoe e os guarde e até a próxima sexta-feira e próximo domingo, que estarei com vocês novamente platicando para continuar conversando la palabra de Dios, da palavra de Deus, programa divino, todo o programa divino toda la para simiente. toda a semente de Abraão. Continúen pasando una tarde feliz, llena de Continuem bendiciones passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de nuestro amado Salvador de nosso amado Salvador Jesus Cristo.